Pessoal, dando continuidade à questão da guerra ao terror, é justamente a justificativa que os Estados Unidos bem queriam para invadir os países do Oriente Médio, mas nós sabemos, obviamente, que foi em busca do petróleo. O petróleo que é a peça-chave de grande parte dos conflitos internacionais. Isso não é mais novidade para ninguém. Os Estados Unidos não enganam ninguém quando invade, por exemplo, o Iraque para buscar quem? Iraque para buscar terroristas, como, por exemplo, Saddam Hussein, onde eles de fato fizeram uma caça às bruxas ao Saddam Hussein e ele foi, no caso, condenado à morte. E também o Osama Bin Laden, que é a cara do 11 de setembro. Lembre-se, Osama Bin Laden ele já teve um acordo com os Estados Unidos, principalmente num período da Guerra Fria, que era chamada de Guerra do Golfo, porque vocês sabem que durante a Guerra Fria, apesar de não ter aquele conceito, né, de não ter confronto direto, não no território da União Soviética e dos Estados Unidos, mas em outros territórios houveram sim e conflitos sangrentos, como foi o caso da Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias e a Guerra do Golfo. E essa Guerra do Golfo deu o que falar, principalmente que veio explodir para os Estados Unidos nos anos 2000, com a questão do atentado do 11 de setembro, liderado pela Al-Qaeda, assinado por Osama Bin Laden, que de fato, durante a Guerra do Golfo, treinou o exército americano dentro do Afeganistão, já que era a terra de origem dele. E, consequentemente, nos anos 2000, vocês sabem, né, que a cultura árabe e a cultura estadunidense, elas não se encaixam. A cultura árabe e a nossa cultura ocidental não se encaixam. Então, essa questão da implantação da hegemonia dos Estados Unidos dentro do Iraque não foi bem aceita, principalmente por grupos de libertação terrorista. Lembre-se, os terroristas, tudo é terrorismo, né? Não estou justificando a questão do terrorismo, mas quem são os verdadeiros terroristas, né? Vamos ver o número de mortes que os Estados Unidos, na intifada dentro do Iraque, em meados dos anos 2000, depois do ataque de 11 de setembro, no caso de 2001, matou quantos árabes, né? Quantos árabes os Estados Unidos também não já matou? Se for por quantidade, os Estados Unidos estão ganhando. Afinal de contas, no 11 de setembro morreram quase 3 mil pessoas. E quantas? 300 mil pessoas, 400 mil pessoas não foram, tiveram vidas ceifadas com essa intifada dos Estados Unidos depois dos anos 2000, certo? Para a questão dessa supremacia da nova ordem mundial. Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar os seus estrondos. Só para a gente complementar o que eu falei, investimentos em armamentos e tecnologia bélica. Em 2001, entretanto, um novo inimigo surgiu com os atentados de 11 de setembro, atribuídos à organização terrorista Al-Qaeda. Então, o Osama Bin Laden, que assinou a questão do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Então, mas basicamente, nós sabemos os motivos que Osama Bin Laden teve, né? Sem querer justificar a questão do terrorismo, mas os Estados Unidos, eles sempre tiveram esses conflitos por interesses. A verdade é essa, que eles sempre tiveram conflito por interesses. Com relação à questão da hegemonia estadunidense mundial, mudanças na hierarquia internacional. Hierarquia é a questão de supremacia de poder, tá certo? Outra mudança acarretada pela emergência da nova ordem mundial foi a necessidade da reclassificação da hierarquia entre os estados nacionais. Antigamente costumava se classificar os países de primeiro mundo, como eu falei para vocês anteriormente no outro vídeo, segundo mundo e terceiro mundo. Os países de primeiro mundo representados pela ordem capitalista, os de segundo mundo representados pela ordem socialista e os de terceiro mundo representados pela ordem da questão dos países de origem de subdesenvolvimento. Então, nós vamos ter aí, basicamente, só para a gente dar uma grifadinha, vocês podem também ir fazendo suas anotações, se desejarem. Países, no caso, de primeiro mundo. Países de primeiro mundo, países capitalistas e subdesenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas desenvolvidos. E terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes.
A partir de então, divide-se o mundo em países do norte. Atualmente, o mundo se divide em países do norte, países do sul. A divisão norte e sul ela é bem complexa, né? Afinal de contas, essa divisão norte e sul, ela não leva em consideração a questão de que a Austrália é um país desenvolvido e é do sul. No entanto, é como se nós fizéssemos, na verdade, essa subdivisão. Suponhamos que aqui seja o nosso planeta Terra. E a divisão norte e sul, ela acontece da seguinte forma. Aí faz vral. Então, pegando a questão da parte australiana. A partir de então, divide-se o mundo, então, o mapa com divisão norte e sul e a área de influência dos países dos centros de poder. É possível perceber no mapa acima que a divisão entre o norte e o sul corresponde à divisão estabelecida usualmente da linha do Equador. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, porque esse mapa está bem esquisito, não é verdade? Então, é possível perceber que o mapa ele tem a divisão norte e sul. O norte é a linha do Equador, nós vamos ter os países desenvolvidos, e o sul, os países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos, contando, por exemplo, essa divisão do Oriente Médio, Índia, China, México, isso aí nós vamos chamar de países emergentes. Inclusive, o líder dos países emergentes é o nosso Brasil. O nosso Brasil é o líder dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. África do Sul também, o oeste da África do Sul, South Africa, que são países emergentes. Esse grupo dos BRICS não se designa como bloco econômico, vale salientar. Não é como a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA, não é um bloco econômico. Na verdade, o BRICS é um acordo entre os países emergentes, um acordo de protecionismo para suas economias. Não é, de fato, a questão de bloco econômico. Nós sabemos que os conceitos de blocos econômicos, que vocês estudaram no ano passado, no 8º ano, são a associação de países com o cunho de quê? Qual é o cunho dos blocos econômicos? Vai a gente dar uma lembrada. Isenção de tarifas alfandegárias, um rompimento de barreiras alfandegárias, seja a hora do fluxo de pessoas, que é o caso da União Europeia, ou, por exemplo, aqui no Mercosul, que é o fluxo de produtos com taxas mais baratas de exportação e importação, porque tanto se paga para exportar como para importar em relação aos países. Pronto, dando continuidade a essa questão da guerra ao terror, só para a gente pegar esse novo parênteses. Como vimos após a Guerra Fria, os Estados Unidos se viram isolados na supremacia bélica do mundo. Apesar da Rússia ter herdado a maior parte do arsenal da União Nuclear da União Soviética, o país mergulhou em uma profunda crise ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000, o que não permitiu que o país mantivesse uma conservação de seu arsenal, pois isso custa muito dinheiro. Afinal de contas, nós sabemos que custa bastante dinheiro essa intervenção militar em países países subdesenvolvidos. Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar seus estrondos, que é a questão da Al-Qaeda. Vamos agora partir para o Brasil e a nova ordem mundial. O Brasil, ele teve, no caso, essa partida para a nova ordem mundial, que é essa política de crescimento neoliberal. Lembrem-se, o que é neoliberalismo? É quando você, por exemplo, vende as empresas estatais para grupos estrangeiros. O neoliberalismo também traz, por exemplo, as empresas transnacionais para o território nacional. Grande parte das empresas que nós temos, desde os anos 30, as empresas, em grande escala, elas vêm dos Estados Unidos. Depois dos anos 90, as empresas começaram a vir de outras localidades. Grandes marcas famosas que nós temos, Nike, Adidas, McDonald's, elas começaram a entrar no território brasileiro depois dos anos 90 e também no final dos anos 80, já com quase o final da Guerra Fria. Então o Brasil, ele entrou de cabeça nessa nova ordem mundial, nessa política neoliberal, principalmente com a chegada do Plano Real. O Plano Real foi um marco no neoliberalismo brasileiro. Isso é bom, professor? Essa questão do neoliberalismo depende do ponto de vista, né? Para a questão da pobreza, acentuou ainda mais a pobreza global, porque nós sabemos que a globalização é um fenômeno excludente, a gente já debateu bastante em sala, ou seja, esse fenômeno da globalização
ao mesmo tempo que inclui, fazem com que, por exemplo, eu e vocês estejamos nessa relação virtual, como também tem outras pessoas do